Fala pessoal, beleza? Há um certo tempo atrás, se eu não me engano, o nome dele é Willer Ramalho. Ele foi meio que debocharam dele, né? Uns amigos dele, quando ele tentou explicar a questão que existe entre rotação e velocidade. Porque tiveram alguns amigos dele que falaram que a moto, um exemplo fictício, tá? Eu não lembro exatamente qual foi o modelo, então vou dar um exemplo aqui fictício. Que uma moto X, né, dava 120 de quarta, por exemplo, e que a outra do mesmo modelo dava 130, tá? Lembrando aí que a gente tá falando de motos injetadas, motos originais, e aí onde entra a explicação, tá? Isso, pessoal, é impossível. Porque se uma moto corta 120 de quarta, a outra ou outras do mesmo modelo, desde que estando totalmente originais, vão cortar exatamente na mesma velocidade. E aí, quando eu digo exatamente, vale destacar também aqui o seguinte: tá? O corte ele não é feito por velocidade. O corte no motor ele é feito por rotação, tá? Então, nas motos carburadas que tem o CDI com corte, ele lê a rotação que o motor tá, ele sabe a rotação que o motor tá, até porque é através do ponto de ignição aí para soltar a centelha, né? Então essa é a função do CDI, saber qual a rotação que o motor tá e soltar a centelha, a faísca da vela para fazer a queima, né, do combustível. E no caso da ECU, ela também tem um sensor de rotação que tem a mesma finalidade. Então, pessoal, o corte ele é feito na rotação. Então, uma pequena diferença de velocidade. Por isso que em algumas motos, vamos dizer que a CG, por exemplo, ela corta normalmente em 142. Porém, ela não corta pelos 142. Ela corta através da rotação do motor, que por coincidência, né, em quinta marcha, coincidência aliás, é questão matemática na verdade, não é coincidência, né? Coincidência eu digo, em quinta marcha, ela vai cortar sempre próximo a essa velocidade. Porém o corte, como eu falei, ele é feito na rotação. O que isso significa? Significa que aquele corte abrupto, tanto é que a moto ela baixa a cara, né? Você sente ela desacelerar e acelera um pouco novamente, e desacelera quando ela fica cortando direto. Então, nesse corte, quando é feito, dependendo do momento que é feito, o motor ele pode conseguir dar um pouco mais de rotação, e aí você vai passar dos 142, 143, 144, tá? E ou ser até um pouco menos, 140, justamente porque o corte não é feito por velocidade, diferente de um veículo que tem limite de velocidade, como por exemplo a linha MT, MT-07, MT-09, ela limita a velocidade, ela não tem um corte de ignição, tá? No caso da linha MT, ela limita a velocidade fechando a borboleta do acelerador, que no caso dessas motos ela tem acelerador eletrônico, não é igual ao nosso a cabo, então não tem como fechar, né, sozinho, através da central. Essas MTs, como tem um acelerador eletrônico, ela fecha a borboleta, é como se você parasse de acelerar. Então ela não dá aquelas cabeçadas de corte, ela chega lá nos seus 220, se eu não me engano, alguma coisa assim, e ela não passa disso. Mas ela também não fica batendo cabeça, não fica cortando giro, como a gente chama, tá? Então vocês precisam entender isso. Primeiro, o limite de giro, né, é quem determina a velocidade. Tá? O corte não é feito por velocidade, é feito por giro. E nesse corte, dependendo do momento que é feito, o motor consegue girar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Por isso que a velocidade ela fica variando quando você corta, ela não fica constante. Então, como eu falei, isso é uma razão matemática. Isso leva em conta a caixa de marcha, a relação da caixa de marcha da moto, né?
e vai de primeira a quinta, né, no caso de 5 marchas, de primeira a sexta no caso de 6 marchas, e assim sucessivamente. Então o que a galera estava discutindo com ele não tem o menor fundamento, tá? Toda CG original, tá? Quando eu digo original é em termos de tamanho de roda, tamanho de pneu, relação e corte de giro, estando original, toda a CG 160 vai cortar em por volta de 142. Isso é uma questão, volto a repetir, matemática. Não é questão de amaciamento. Tem gente que fala, a minha é mais amaciada da 144. Não existe isso, galera. É impossível. Como eu falei, essa variação pequena acontece. Pode ser um erro do painel, né? Um defeito no sensor de velocidade que essas motos marcam, essas mais novas, marcam aqui no motor, né, no peão. E é por isso, inclusive, que quando você modifica a relação, essas motos que tem o painel digital e marca com sensor aqui no motor, dá uma diferença no painel. É diferente, por exemplo, daquela minha antiga 150, que marcava o velocímetro dela era na roda dianteira. Então, se você não alterar o tamanho do aro total, quando eu digo tamanho do aro total, não é o aro somente da roda, é a circunferência, pneu mais roda. Porque aquele sensor, aquele sensor não, né? Aquele caracol, ele é calibrado para um tamanho de pneu e um tamanho de aro de roda. Ou seja, uma circunferência total. De acordo com a quantidade de voltas que aquilo ali dá, ele é calibrado junto com o painel para dar determinada velocidade. Então, se você trocar o pneu e o aro, é a única forma de você modificar, porque a quantidade de voltas ela vai ser maior ou menor. Via de regra, tá? Uma circunferência menor faz com que a velocidade seja maior, porque em menor espaço de tempo aquela roda vai dar mais voltas, certo? E uma circunferência de maior, a velocidade vai ser alterada para menor. É igual o lance da relação. Quando você coloca uma relação mais curta, você tem mais torque, certo? Quando você coloca uma relação mais longa, você tem maior velocidade final. Então é por isso que nessas motos aqui, quando você altera a relação dela, o painel fica marcando muito errado. Então ela não vai cortar mais em quinta de 142. Mesmo que você faça a questão do GPS, que aí é o ideal até para comprovar isso que eu estou dizendo a vocês, que vocês vão ver que a moto ela não corta por velocidade, e sim por rotação. Então se você mexer na relação, vamos supor que ela corta em 9.000 giros, ela vai continuar cortando em 9.000 giros. Se você colocar uma relação total, tá, mais curta, ou mexer na caixa de marcha e deixar a caixa de marcha mais curta, você vai ter uma velocidade final menor e ela vai continuar cortando em 9.000. Se você colocar uma relação mais longa, ela vai ter uma velocidade final maior, porém o motor vai continuar cortando em 9.000. Então a velocidade final que você pode atingir vai depender da relação total, da circunferência total do conjunto roda-pneu, assim como da relação da caixa de marcha. Que essa relação de caixa de marcha vocês podem ver aí no manual das motos, tanto no manual de serviço como no manual do proprietário. Vai ter lá a relação de marcha em cada marcha. Na primeira marcha ela tem uma redução, na segunda ela tem outra, e assim sucessivamente, justamente para fazer essa diferença aí no motor entre torque, né, entre força e velocidade. Para sair da inércia, os veículos precisam de quê? De força. Então ele precisa de torque. Depois que eles estão embalados, eles não precisam mais de torque, eles precisam um pouco mais de velocidade. Então aí você coloca uma marcha mais longa. Então é essa a relação que é feita. Mas infelizmente tem essa lenda aí nas motos que tem o corte de giro, tá? De que uma moto consegue dar mais do que outra. E não é bem isso. Se ela consegue fazer uma diferença significativa, ou é porque o seu CDI ou sua injeção eletrônica não está cortando no momento certo, ou porque você mexeu
no kit relação, ou porque o seu painel ele está com algum defeito, né? Quando eu digo painel é o conjunto todo que faz aí a aferição da velocidade. Porque como eu falei, é um lance matemático. E na matemática, meus amigos, 2 e 2 não é 5 nunca. Sempre vai ser 4. Então, rapaziada, uma CG 160 original e outra original, pode acontecer o seguinte: um é mais forte que a outra e aí conseguir atingir a velocidade mais rapidamente, ou pode ter força para atingir e a outra não, mas em termos de top speed, limite de velocidade, velocidade máxima atingida, todas, sem exceção, vai cortar em por volta de 142. A pequena diferença que existe aí é, como eu falei, no momento que é feito o corte. Dependendo do momento que é feito o corte, pode dar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas não é porque sua moto anda mais ou porque ela foi amaciada melhor ou coisa do tipo. Não, não tem nada a ver com isso. Beleza? É isso aí. Valeu.